Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos iniciar o estudo de geometria euclidiana plana. Esse aqui é mais uma série de vídeos do canal que a gente vai agora iniciar um novo curso. Nessa aula aqui de hoje a gente vai abordar os axiomas de incidência e ordem. Então a ideia aqui basicamente vai ser começar explorando alguns conceitos primitivos. Bom, então vamos lá. Então, de início, os termos primitivos da geometria são três: ponto, reta e plano. Embora, na verdade, o Euclides, só para colocar um parênteses aqui, se fosse para definir um livro, entre todos os que já foram lançados, todos sem distinção, tá? Então, se fosse para definir um livro que seria considerado o mais importante para a humanidade, depois da Bíblia, seria o livro Os Elementos, de Euclides. Então, Euclides ele vai mostrar para a gente definir todo o aspecto axiomático da geometria plana e espacial também. Então, a gente considera esse livro, Os Elementos, como o mais importante na história da humanidade. Óbvio, que teve outros também, mas esse, se define como sendo o livro basilar, Então, aqui a gente tem, a definição tal como o Euclides havia escrito no seu livro. Então, a gente tem a ideia de ponto, Então, ponto é aquilo que não tem partes, ou seja, não tem nenhum tipo de grandeza, não tem como se definir um valor para um ponto, Linha é o que tem comprimento, mas não tem largura. E linha reta é aquela que está posta igualmente entre as suas extremidades. Então, vejam vocês que aqui a gente tem definições bastante vagas e, ao mesmo tempo, muito intuitivas. Então, a gente vai aqui abordar a ideia de axioma. Então, para quem é marinheiro aqui de primeira viagem, axiomas são regras que a gente aceita, como uma verdade absoluta. Então, ou seja, um axioma, no caso, é uma definição que a gente aceita sem a necessidade de demonstração. Então, aqui a gente tem um primeiro axioma, dado uma reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem à reta. Isso é óbvio, Então, eu tenho uma reta, vou chamar aqui reta R, eu vou ter pontos que pertencem a essa reta. Vou colocar aqui A, B, C, D, E, F. E eu tenho pontos que estão fora da reta, Então, G, H, I, J, K. Isso é uma verdade que a gente pode, de fato, não precisar recorrer a uma demonstração. E é o seguinte, se a gente tem aqui, só colocar aqui, por dois pontos distintos, é possível traçar uma única reta. Então, a gente tem aqui, uma reta de novo, Então, vou colocar aqui A e B. É óbvio, que se eu tenho dois pontos aqui, a gente tem, então, uma única reta que passa por esses dois pontos. Bom, então agora a gente tem uma proposição, O que seria uma proposição? Diferente do axioma,
nesse caso, uma proposição é um tipo de afirmação que precisa ser demonstrado. Qual a diferença de um teorema? Né? Porque no caso é apenas a questão da sua importância, né? Então o grau de importância. Então nesse caso o teorema seria uma afirmação um pouco mais forte, um pouco mais importante, e a proposição seria uma afirmação um pouco mais simplista, né? Então necessita ter uma demonstração, mas não é uma demonstração muito carregada. Então aqui a gente tem a primeira proposição, que diz o seguinte, né? Duas retas distintas se intersectam em no máximo um ponto. Então, para a gente poder demonstrar isso, né? Vamos supor, então, né, que existam duas retas, né? Então, supondo que existam, colocar aqui duas retas R e S, tá? Então a gente vai demonstrar isso indo pelo caminho do absurdo, né? Então se R e S tem dois ou mais pontos de interseção, né? Vou colocar aqui, se R e S tem dois ou mais pontos de interseção, a gente teria uma contradição, né? Teríamos uma contradição. Por quê? Contradição. Por quê? Devido ao axioma que a gente viu no slide anterior, né? Então, logo, só há no máximo um ponto de interseção. Então, pelo axioma anterior, há somente um ponto de interseção. Agora é o seguinte, outro axioma, né? Então a gente tem aqui três pontos, dados três pontos em uma reta, e apenas um deles se localiza entre os outros dois. O que ele está dizendo é o seguinte, né? A gente tem a reta, mais uma vez aqui, aí eu vou marcar aqui um ponto A e um ponto B. Então, a gente vai considerar aqui três situações, tá? Ele coloca aqui, no caso, três pontos em uma reta. Então, se a gente tem três pontos numa reta, um ponto e apenas um vai ficar sempre no meio dos outros dois. Então, o que ele está me dizendo, como eu falei, é isso. Eu posso ter o ponto C dessa forma aqui, né? Então, esse tipo de representação está de acordo com o axioma. Ou eu posso ter essa outra representação. No caso aqui eu posso colocar o C, o A e o B. Então nesse caso aqui o A é que está no meio dos dois, né? Ou eu posso ter essa outra representação também, né? O A aqui, o C aqui, e quem ficaria no meio seria o B, né? Então tanto faz a ordem dos pontos que eu coloquei aqui na reta, tá? Porque no caso a reta ela não é orientada, tá? Então é apenas uma questão formal aqui. Então o que o axioma está me dizendo é justamente isso. Então dado uma reta, três pontos numa reta, né? Então obrigatoriamente um ponto entre eles vai ficar no meio dos outros dois. Isso também é uma coisa
é uma verdade que a gente considera como uma verdade absoluta. Não precisa de demonstração para isso. Definição, né? Então, dados dois pontos distintos, né? Pontos distintos, A e B, o segmento AB ele é um conjunto constituído pelos pontos A e B e por todos os pontos entre A e B. Então, o que ele está me dizendo aqui, né, é o segmento, a ideia de segmento de reta. Então, a gente tem a reta aqui mais uma vez, segmento de reta, AB. Então, o segmento, né, esse segmento aqui, ele é formado por todos os pontos. Então, entre A e B vai ter aqui vários outros pontos, né, infinitos. E aí, esse é o segmento de reta AB. Definição. Dados dois pontos distintos, né, A e B, a semirreta de origem SAB, vou chamar isso aqui de semirreta, é o conjunto formado pelo segmento AB e por todos os pontos C, tais que B está entre A e C. Nesse caso, a semirreta, né, de origem SAB é chamada semirreta de origem A, contendo o ponto B. Ou seja, eu tenho aqui a reta AB, tranquilo? E aí o seguinte, origem A, que no caso é a origem, tá? Origem A. Aí a semirreta vai ser o seguinte, eu posso dar uma esticada aqui, tá? Marcar aqui um ponto C. Então, a semirreta aqui vai ser a semirreta de AB, né? Com origem A. Nesse caso, contendo o ponto B. Então, é só para dar um sentido, né? De definição, de direção. Tá? Então, a gente está dando um sentido agora, um direcionamento para a reta. Outra proposição agora a gente vai demonstrar aqui. Né? São duas proposições. Proposição A. Se eu tenho, então, duas semirretas, né? Uma de origem em A e B, união a outra semirreta de origem BA, então a união das duas semirretas, né, é a reta determinada por A e B. Tá? Um erro aqui, é determinada. Tá? E a proposição B diz o seguinte, se eu tenho a semirreta de origem em A, certo? Origem A contendo B, interseção, né? Intersectada com outra semirreta de origem B, sentido A, então isso aqui é o próprio segmento de reta AB. Então, a gente vai mostrar cada ponto aqui. Então, primeiro vamos mostrar o ponto A, né? Então, a gente vai mostrar que cada ponto, né, ele está contido no outro. Tá? Então, vou colocar aqui, seja P, certo? Um ponto que vai pertencer à união. A união das duas semirretas. Uma de origem em A e outra de origem em B. Então, isso significa o seguinte, isso implica então que P pertence, né, ou ao segmento de reta de origem A, ou o P pertence ao segmento de reta em origem B. Logo, óbvio, né, isso vai implicar então que o P pertence, né, à reta AB. A reta AB. Usando então a definição de semirreta que a gente viu, né? Então agora a gente tem o seguinte, a gente vai agora mostrar, a gente vai usar o axioma de ordem, tá? Então pelo axioma de ordem a gente tem três situações possíveis, né? Então aqui a gente tem, vou pegar aqui, vou colocar aqui A e B, né? Vou colocar aqui A e B. E aí nesse caso eu vou considerar um ponto Q, beleza? Um ponto Q. Eu posso também ter
essa outra reta aqui de Q e B, onde quem vai ficar no meio seria o ponto A, ou eu posso ter esse outro segmento aqui, onde eu vou ter o A e o Q, e quem vai estar no meio aqui seria o ponto B. Então vamos analisar aqui cada caso. Nesse primeiro aqui, o Q pertence, né, a B. Logo, né, o Q pertence ao segmento de reta AB e também pertence ao segmento de reta BA. Nesse outro ponto, nessa outra situação aqui, né, o Q ele pertence ao segmento BA, né, de origem B, sentido em A, né, por definição. E nesse outro caso aqui, a gente tem que o Q pertence, né, ao segmento de reta AB, de origem A, né, direção B. Então, o Q faz parte do segmento de reta. Então, a gente viu aqui que ele tanto faz parte do segmento de origem B, como também faz parte do segmento de origem A. Então, logo, né, logo o Q pertence, né, à união. Perdão aqui, galera. Barulhos extras. E aí a gente mostra, né, esse primeiro ponto, tá? Esse ponto, no caso, seria o ponto A. E o ponto B, né, vai ser praticamente a mesma coisa, tá? A gente vai utilizar de novo o axioma de ordem. Eu vou deixar como exercício, tá? Então a gente pode depois resolver isso em sala. Eu vou fazer as mesmas 3 situações aqui, tá? Só que nesse caso agora a gente vai pensar no conceito de interseção, beleza? Então eu vou deixar isso como exercício. Na aula mesmo a gente vai desenvolver essa ideia. Então essa seria a ideia, esse seria o vídeo de hoje, tá? Esse é o vídeo de hoje. Eu não vou deixar colocar muita coisa em um vídeo só, então a gente vai continuar com essa mesma temática no vídeo 2, tá? E aí a gente vai dar prosseguimento ao restante do curso. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.